Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz de Allah e sua misericórdia estejam sobre vós, irmãos. Na verdade, Ar-Rahman Ar-Rahim, né? Só para nós percebermos o sentido da misericórdia nestes âmbitos. Ar-Rahman Ar-Rahim são duas palavras árabes que estão no grau superlativo. Na gramática árabe diz-se sighatul mubalagha. E este Rahman é mais superlativo do que, quer dizer, tem o grau mais elevado do que Ar-Rahim. E o sentido genérico que aceita-se no aqidatun sahiha, na crença correta, é que Allah subhanahu wa ta'ala, ele tem misericórdia, ele tem clemência, ele tem carinho. Então, quando a gente diz Ar-Rahman, estamos a dizer misericordioso. Ar-Rahim, misericordiador. Então, nesses dois nomes, nós, como aqueles que têm o aqidatun sahiha, temos que fazer o ithbatun bima thabata Allahu an nafsihi wa bima athbata ar-rasulu an rabbihi min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala tamthilin wala takyif. Quer dizer, você deve aceitar aquilo que Allah falou de si e aquilo que Allah falou e aquilo que o profeta falou sobre Allah. Pois ninguém sabe sobre Allah mais do que Allah. E ninguém sabe dentre os humanos sobre Allah mais do que o nosso profeta sallallahu alaihi wasallam. Então nós devemos aceitar que Allah tem clemência, tem misericórdia, tem carinho, sem comparar este carinho, esta misericórdia, sem comparar e sem assemelhar. Quer dizer, você não pode fazer tamthil, não pode comparar. Não pode fazer takyif, não pode comparar. Não pode fazer o tamthil, não pode assemelhar. Não pode fazer o tahrif, não pode adulterar o seu sentido. Não pode fazer o ta'til, não pode abandonar o seu sentido genérico. Deve aceitar aquilo que Allah falou de si e aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam falou de seu Allah. Pois ninguém sabe mais sobre Allah do que o próprio Allah. E ninguém dentre os humanos sabe sobre Allah do que o nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam. Então aqueles que têm crença correta dizem Allah tem clemência, Allah tem misericórdia. Porque os Ahl al-Bid'ah al-Asha'ira renegam essas qualidades. Os Asha'ira, Ahl al-Bid'ah al-Asha'ira, eles não aceitam que Allah tem clemência, não aceitam que Allah tem rahma. Eles traduzem rahma, quer dizer, o nome Rahman, eles traduzem como beneficente, né? Eles dizem, esse al-Bid'ah al-Asha'ira, o Rahman significa iradatul khair. Isto é um erro grave, khata, né? Eles dizem que o Rahman significa aquele que quer o bem para os seus servos, aquele que beneficia. Então isto automaticamente está a negar que Allah Jalla wa Ala, ele tem o Rahman no seu íntimo. Então é preciso ter cuidado com isto. Os que traduzem, por exemplo, Bismillah, em nome de Allah, Ar-Rahman, o beneficente, estão a errar. Estão a errar um erro crasso, um erro grave. Por quê? Porque estão a renegar esta qualidade íntima, sifatun datiya lillahi azza wa jalla. Estão a renegar esta qualidade íntima de Allah Jalla Sha'nuhu wa tabarak asma'uhu. Então nós temos que aceitar isso, que Allah subhanahu wa ta'ala tem carinho, tem clemência, e é neste sentido, né? E os ulama, como dizem o Usul al-Din, o Rahman é mais pesado que o Rahim, porque, quer dizer, tem um grau superlativo mais elevado que o Rahim. Por isso, em algum momento, o nome Rahman não é aceitável chamar a um ser. Agora, o Rahim, apesar que se chama a um ser, como o profeta foi chamado Rahim, qualquer ser humano que tiver o carinho para o outro é chamado Rahim,
mas sem comparar, sem assemelhar. Então, quando a gente diz Bismillah, estamos a dizer em nome de Deus. Ar-Rahman, o misericordioso ou o clemente, e não o beneficente, como os outros dizem. Quem diz são as Ash'ira, Ahl al-Bid'ah, e foram refutados pelo Sheikh al-Islam bin Taymiyyah. Aliás, Imam Ahmad refutou a eles, os ulama da Sunna, Imam Ahmad ibn Manda, cada um no seu kitab. Imam Ahmad, como narrou Al-Khallal no seu kitab Sunna, o riwaya sobre assuntos de aqida, ou mesmo Harb al-Kirmani, ou mesmo o filho de Imam Ahmad Abdullah no kitab Sunna, e muitos outros ulama em relação a este assunto. Imam al-Bukhari criticou aqueles que renegam esta qualidade de clemência, de misericórdia, de carinho, e aceitou esta qualidade, que é a qualidade da Sunna, acreditar na clemência e no carinho. No seu kitab Sahih, Imam Muslim também, Bukhari no kitab Tawhid, Imam Muslim em várias áreas, onde demonstra que Allah Jalla wa Ala tem carinho, tem misericórdia. E muitos ulama da Sunna, nos Kutub Sita, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, o Ibn Manda no seu kitab Ar-Radd ala al-Jahmiyya, a refutação contra os Jahmiyya, o Abdullah ibn Mubarak no seu kitab Ar-Radd ala al-Jahmiyya, o Uthman ibn Sa'id al-Darimi no seu kitab Ar-Radd ala al-Jahmiyya, o Al-Baghawi no Sharh al-Sunnah, o Hibbatullah al-Lalakai no seu kitab Sharh Usul al-I'tiqad, esses todos os ulama, o Ibn Abi Zayd al-Qayrawani no Muqaddimatu Risala, o Ibn Battah al-Ukbara no seu kitab Al-Ibanatu al-Kubra. Aliás, os livros que referenciam sobre este acto de Tawhid al-Asma wa Sifat, o Ibn Khuzaimah numa obra específica desta área, Kitab al-Tawhid, porque o Kitab al-Tawhid de Ibn Khuzaimah está mais versado ao Tawhid al-Asma wa Sifat, unicidade de Allah nos seus nomes belos e nos seus adjetivos sublimes, né? Enquanto o Kitab al-Tawhid de Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, está mais ligado no Tawhid Uluhiyya, colocar Allah único na adoração. E essas duas vertentes todas juntou Imam al-Bukhari no seu Kitab al-Tawhid, La hawla wa la quwwata illa billah, o último livro, quer dizer, a área temática do seu Kitab al-Jami' al-Sahih. Então, esses todos os ulama, quer dizer, desde a época da escrita das obras, né? Desde a época das primeiras escritas, lá no Tafsir ibn Jurayj, lá, quer dizer, nos Kutub Muwatta Imam Malik, quer dizer, em várias outras obras que foram as primeiras a serem escritas publicamente, nesse sentido, né? Porque outros escreviam, claro, mas estamos a falar publicamente, para publicar e distribuí-lo. Sempre os ulama da Sunna, em todas as épocas, e a lista é enorme, né? Todos os ulama acreditam neste sentido. Por isso, nos livros da Sunna, eles traduzem assim: Bismillah, em nome de Allah, Ar-Rahman, o clemente ou o misericordioso, Ar-Rahim, misericordiador, né? Então, o Rahman aqui é o misericordiosíssimo, porque tem mais grau superlativo, do absoluto sintético, mais do que o Rahim. Quer dizer, os nomes de Allah, uns são mais valiosos em relação aos outros. Quer dizer, existem nomes que estão mais, né, elevados. Quer dizer, quando te perguntam qual é o nome maior, qual é o Ism al-A'zam, qual é o nome maior, alguns ulama disseram o nome maior é Allah. Allahu, walillahi al-asma'u al-husna. Allah tem nomes bonitos, belos, né? Alguns disseram Allah al-Hayyu al-Qayyum, né? Porque al-Hayyu, aquele que é o vivo sem iniciar, né? Al-Awwal bil-ibtida', quer dizer, Allah, ele é o vivo em que nunca houve um tempo onde ele não existia.
E ele é o primeiro, onde nunca houve um tempo em que ele começou. Al-Qayyum, aquele que está firme e controlador, quer dizer, de todos os momentos. Quer dizer, Allah subhanahu wa ta'ala, ele sempre está, existe e, quer dizer, hoje não dá o nome de firme, né? Significa que todas, como dizem os ulama, como dizia Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah no Majmu' al-Fatawa, todos os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala voltam para esses dois nomes, Al-Hayy e Al-Qayyum, o vivo e o firme. Em todos os momentos ele existe, ele controla, ele faz o que lhe apraz, claro, com pedagogia, com hikmah, não de qualquer jeito. Então todos os nomes de Allah Jalla Sha'nuhu voltam para esses dois nomes, Al-Hayy, Al-Qayyum. E por isso os ulama consideram esses dois nomes, aliás, o que veio também nos ahadith sahihatun thabita, em relação ao dua, onde o Nabi dizia que nele existe o Ismullah al-A'zam, o nome maior de Allah, sempre lá, naqueles dua, existiu lá Al-Hayy Al-Qayyum. Quando o Nabi sallallahu disse, por exemplo, Allahumma inni as'aluka bi annaka Allahu alladhi la ilaha illa anta Al-Hayy Al-Qayyum. Quando alguém fez esse dua, o Nabi sallallahu disse, esse fez um dua onde nele existe o nome de Allah maior. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Allah maior sabe. Ar-Rahman também é um dos nomes, né, grandiosos. Né, grandiosos. Não é por acaso que sempre, muitas das vezes, vem ali acompanhado Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Então, o Rahman significa o clemente, aquele que tem clemência, aquele que tem carinho, aquele que tem sentimento, aquele que tem pena. Claro, sempre existe uma diferenciação entre ele e os seus servos. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Ele não é parecido, assemelhado com nada. E ele é o ouvinte, e ele é o ouvinte, o vidente. Então, este ayah, Laysa kamithlihi shay, ele não é assemelhado com nada, é raddun ala al-mushabbaha. Esta parte critica e refuta aqueles que assemelham a Allah subhanahu wa ta'ala com suas criaturas. E a outra parte, وهو السميع البصير, Allah, ele ouve e ele vê. Esta parte critica aos mu'attala, aqueles que abandonam esses sentidos, quer dizer, não aceitam dar esses sentidos a Allah subhanahu wa ta'ala, como fazem os Ahl al-Bid'ah al-Jahmiyya. Eles renegam todas as qualidades de Allah subhanahu wa ta'ala, né? Os Asha'ira, né, renegam várias, né, muitas das vezes essas qualidades íntimas, como por exemplo o amor. Eles renegam quando naqueles ayats que Allah diz Allah ama, eles não aceitam que Allah ama, eles traduzem mal, fazem má hermenêutica. Então os Asha'ira, os Mu'tazila, os Jahmiyya também, os Maturidiyya, os Kullabiyya, esses todos renegam qualidades de Allah subhanahu wa ta'ala. Os Shia e muitos outros. Então, os que têm a aqida sahiha, crença correta, eles aceitam taxativamente aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala falou de si e aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam falou sobre Allah. É nesse sentido genérico. É preciso termos cuidado, né, na explanação desta área delicada de aqida, né. Então, Tawhid al-Asma' wa Sifat significa Tawhid al-Asma', unicidade de Allah nos seus nomes. Isto é, há aqueles nomes que Allah subhanahu wa ta'ala tem, e são vários. Ninguém conhece o número total, exceto Allah subhanahu wa ta'ala. No aqida diz-se Asma'ullah ghayr mahsura. Os nomes de Allah não são limitados, quer dizer, são ilimitados. Existe um hadith sahih em que Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: Inna lillahi mi'atu isma illa wahida, wa fi riwaya 99 isma, man ahsaha dakhala al-jannah. Allah Jalla wa Ala tem 99 nomes, quem memorizar vai no Jannah.
Muttafaqun alayhi. Este hadith é um bom hadith, um hadith autenticado. O profeta Salama disse que Allah subhanahu wa ta'ala tem 99 nomes. Quem memorizar esses 99 nomes vai no Jannah. O hadith não está a dizer que Allah tem apenas 99 nomes, como muita gente pensa. Allah tem muitos nomes, né? Se a gente começar a contar os nomes de Allah, vamos chegar aqui a milhares. Só que esse hadith está a dizer, se alguém conseguir 99 nomes de Allah ele memorizar, ele vai... Allah tem seus nomes, e os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala não são adaptados. Asma'ullahi tawqifiyya. Os nomes de Allah tem no Corão e nos Ahadith. Allah é que revelou. Então, se você procurar 99 nomes de Allah Jalla wa Ala no Corão ou no Hadith e chegar a este número e memorizar, então vai no Jannah. Vai no Jannah. Agora, mas quais são esses 99 nomes? Tem lá no Corão, nos Hadith do Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Quer dizer, não só aqueles que as pessoas têm pendurado numa folha. Às vezes você vai numa casa e encontra pendurado numa folha na parede 99 nomes de Allah. Não são aqueles que estão ali. Tem muitos outros também, né? Senão alguém vai pensar, não, os 99 nomes referidos são aqueles que eu encontro pendurado em casa. É proibido pendurar, né? É proibido pendurar. Então ainda existem muito mais outros, né? Eu vou dar um pequeno exemplo, né? Naqueles que costumam ser pendurados nas casas, e muitas pessoas acham que só são aqueles, né? Por exemplo, ali, dentre aqueles 99 nomes, o que vulgarmente todo mundo conhece, por exemplo, Al-Jamilu, o bonito, ali não tem, mas o bonito é o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, é um dos nomes. Nabi sallallahu alaihi disse, Inna Allah jamilu yuhibbul jamal. Na verdade, Allah é bonito e gosta da beleza. Então, Al-Jamilu é um dos nomes de Allah, ali não tem. O Rabbi, Senhor, patrão, um dos nomes de Allah subhanahu wa ta'ala, mas ali não tem. Ali tem Allah ar-Rahman ar-Rahim al-Malik al-Quddus al-Salam al-Mu'min al-Muhaymin al-Aziz ila akhirih. O hadith que está no Bukhari e no Muslim, o profeta sallallahu não enumerou, mesmo no Muslim de Imam Ahmad não veio lá enumerado. Claro, veio um hadith em que vieram alguns nomes enumerados no riwayat do Tirmidhi, mas o hadith é daif, porque veio na linhagem de Walid ibn Muslim e ele tinha o Sayy al-Hifd, contrariou muitas linhagens, né? Abu Nu'aym fez um kitab específico sobre isto e colocou esses riwayats de vários nomes, né? Aproveitaram o Shurrah al-Hadith, colocaram nos seus kitabs, como fez Ibn Hajar al-Asqalani, o Fath al-Bari, o Qustalani, o Irshad al-Sari, o Al-Kirmani, no seu kitab, que explica Bukhari, enfim, não vou acabar aqui de citar os explicadores desses kutub cita. Quer dizer, quando digo não vou acabar de citar, não quer dizer que não posso acabar, mas são milhares de obras nessa matéria. Em suma, então, quando se diz quais são os 99 nomes de Allah, é só tu escolheres. Entra no Corão, faz uma lista, e os hadiths que você conhece, memoriza, né? Sabe, até aqueles nomes costumam ser pendurados ali. Tem por exemplo, um nome ali, né? Só para te dar uma esclarecimento, tem um nome ali que não é nome de Allah subhanahu wa ta'ala, mas está ali, Al-Muntaqimu, o destruidor. Este não é o nome de Allah Jalla wa Ala, né? Claro, existem versículos no Corão que Allah subhanahu wa ta'ala diz, nós destruímos os kuffar, destruímos a eles, né? Aniquilamos a eles, zangamos contra eles e aniquilamos, né? Mas Al-Muntaqimu, como dizia Sheikh al-Islam no Majmu' al-Fatawa, que este não é nome, leisa ismu min asma'illah al-husna, não é nome dentre os nomes belos de Allah Jalla wa Ala. Tudo bem, eu só queria dar um pequeno exemplo, depois podemos dar mais detalhes, né? Eu até poderia trazer uma lista
de todos os nomes de Allah que estão no Corão, né? E vários nomes que estão nos Hadith. Conhecimento é limitado, ninguém conhece tudo. Aliás, como estou aqui a dizer, nomes de Allah também são ilimitados. Então, é nesse sentido. Mas, pelo menos podemos colocar à disposição aqueles que a gente um pouco sabe, né? Uns 200, 300, 400, 500, e colocar aí ao dispor. Isso facilitará, assim. Escolha aí alguns deles. De memorizar até 99, masha Allah, com sinceridade, quizá Allah poderá dar o paraíso e os deleitos do paraíso, e o mais deleito é olhar a face de Allah subhanahu wa ta'ala. Então é preciso, então quando se diz Tawhid al-Asma', unicidade, né? Unicidade significa colocar esses nomes apenas para Allah, não associá-lo, não assemelhá-lo, não comparar, não renegar, não traduzir de forma errada, não fazer má hermenêutica desses nomes aí. Então, para haver o Tawhid al-Asma', é preciso que você aceite esses nomes do jeito que são, sem comparar, aceitar que Allah subhanahu wa ta'ala, este é o nome dele, e este nome tem esta qualidade, né? Allahu significa o Deus verdadeiramente adorado, Ar-Rahman, o carinhoso, o clemente, o misericordioso, né? Ar-Rahim, o misericordiador, né? Se quiser misericordioso, o Rahman misericordiosíssimo, Al-Malik, o rei, assim sucessivamente. Agora, sifat, qualidades de Allah Jalla Sha'anuhu. Na Aqida a gente diz Asma'ullah al-Husna, os nomes belos de Allah. Quanto às qualidades, no Aqida, apesar de serem qualidades belos também, mas no Aqida diz Sifatul Ulia, qualidades sublimes. Atenção, Tawhid al-Asma' wa Sifat, unicidades nos nomes e nos atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Agora, de forma particular, Asma'ullah al-Husna wa Sifatullah al-Ulia, os nomes de Allah, os belos nomes de Allah e atributos sublimes de Allah Jalla Sha'anuhu. Esses nomes também fazem parte das qualidades, dos atributos. E existem mais atributos também. Por exemplo, Allah tem nafs, Allah tem olhos, Allah tem duas mãos. São atributos, são sifat. Allah subiu em cima do arsh, Allah desce para o primeiro céu em cada noite, Allah virá no dia do Qiyam, Allah fala sem iniciar, Allah sempre falou. Então, essas qualidades de Allah Jalla Sha'anuhu wa tabaraka asma'uhu não pode assemelhar, não pode comparar, não pode renegar, não pode adulterar o sentido. Quando você assemelha, estás a fazer o tamthil. Quando você compara ou perguntas como, estás a fazer o takyif. Quando você abandona o seu sentido genérico, estás a fazer o ta'til. Quer dizer, quando você traduzir mal, estás a renegar, estás a fazer o ta'til. No Usul al-Din a gente também diz que estás a fazer o ilhadi. Ilhadi é quando você inclina-se, coloca num lugar inapropriado esses nomes. Por isso Allah Jalla wa Ala diz وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, Allah tem nomes bonitos. وَذَرِ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, você deve se afastar e isolar-se daqueles que se inclinam nos seus nomes. Quer dizer, quando você pega uma criatura e chama de Deus, estás a renegar a qualidade de Deus, de Criador. Subhana Malik.
Então, se o Jesus é Deus, então a Maria é o quê? É a mãe de Deus, é isso? Então, é complicado. É complicado. Então, tudo é complicado. Então, Jesus é um ser humano, é um profeta de Deus, que Allah subhanahu wa ta'ala lhe escolheu e lhe enviou para a humanidade, de Jerusalém, Israel especificamente, né? E não é profeta para toda a humanidade, é profeta do Israel. E o seu nascimento não é tão milagroso como a saída da Eva no costela do Adão, cujo e também o aparecimento, a criação do Adão através do barro é mais milagroso do que o nascimento de Jesus, filho de Maria, um dos profetas de Deus. Tudo bem. Então é preciso percebermos bem essas matérias, senão quando você ouvir Allah gosta dos pacientes, gosta mesmo de verdade, né? Allah odeia os kufar, odeia mesmo de verdade, sem comparar o seu ódio, né, com suas criaturas. Tem que aceitar. Você entende o que é ódio, não entende? Você também entende o que é amor, não entende? Allah ama, Allah odeia, Allah sorri, Allah admira. São qualidades de Allah Jalla wa Ala. Tudo isso. Allah é diferente das suas criaturas. Allah é diferente das suas criaturas. Então, é preciso. Allah não dorme. As pessoas colocam, alguns dizem Jesus é Deus, mas Jesus dormia, fazia necessidades menores, necessidade maior, tinha necessidades fisiológicas. Então não é Deus, é um ser humano. Não se compara Deus com criaturas. Então era mais ou menos nesse sentido, porque senão alguns vão traduzir mal. Tem muitas traduções que as pessoas fazem em relação a esses ayats ou a esses ahadith sifat, que falam sobre atributos sublimes de Allah Jalla Sha'nuhu, e as pessoas acabam fazendo uma má interpretação. E é preciso então preservarmos esta integridade de Tawhid, Uluhiyya, unicidade na adoração. Sabe, esses temas, alguém pode até achar que são temas assim minuciosos, mas a sua explanação leva anos. Quer dizer, os detalhes dessas matérias, quando você repara as obras do ulama da Sunna, você começa a perceber que sim, senhor, não são coisas assim de qualquer maneira. Então, em suma, só ficou a palavra. O Rahman não significa beneficente. Não. Como pensaram os Ahl al-Bid'ah Ash'ira. Não é isso. Nós temos que acreditar que Allah subhanahu wa ta'ala, Ele tem rahma, Ele tem carinho no seu íntimo. É importante isto. E é uma das partes do dino mais importante, ter essa boa confiança a Allah, que Ele tem muito carinho e muito rahma. A sua misericórdia ultrapassa a sua fúria, como vem no hadith al-Qudusi: inna rahmati sabakat ghadabi. Eu, Allah, a minha misericórdia, a minha clemência, o meu carinho é mais adiantado do que a minha fúria. Allah subhanahu wa ta'ala escreveu um livro que está com ele, junto dele, em cima do seu arsh. Então não é brincadeira isto. Então, na aula passada nós falamos que os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala são ilimitados. Quer dizer, não são apenas 99. O hadith de 99 é uma promoção. O professor Salama disse: Allah tem 99 nomes, quem memorizar vai no Jannah. Significa, se você enumerar
fazer uma lista de 99 nomes de Allah Jalla wa Ala, tirar do Corão e do Hadith, né? Quer dizer, existem muitos nomes de Allah Subhanahu wa Ta'ala, mas se você chegar ao nível de 99 nomes, decorar, então Allah Subhanahu wa Ta'ala compromete-se em te dar o paraíso. Então, dizia o Sheikh Ibn Uthaymin no seu kitab Al-Qawa'id Al-Muthla, que os nomes de Allah Jalla wa Ala são ilimitados, não tem um número específico. Então, o Allamati Ibn Uthaymin, na sua obra Al-Qawa'id Al-Muthla fi Sifat Allah wa Asma'ihi Al-Husna, uma obra muito importante. Esta obra é pequena na dimensão, mas é grande no conteúdo, né? Al-Qawa'id Al-Muthla fi Sifat Allah wa Asma'ihi Al-Husna, porque ele chamou o livro dele os princípios, né? Os critérios que nós devemos abordar sobre os atributos belos de Allah e os seus belos nomes, os atributos sublimes, Sifat Allah al-Ulia, né? E os seus Asma' al-Husna, os seus belos nomes, né? Então ele coloca lá alguns princípios sobre esses critérios. Um dos princípios, todos os nomes de Allah Subhanahu wa Ta'ala são nomes bonitos, né? Asma' Allah Ta'ala kulluha husna, todos os nomes de Allah todos são bonitos. O segundo, Asma' Allah Ta'ala a'lamun wa awsaf, nomes de Allah Subhanahu wa Ta'ala são atributos e são também adjetivos, né? Tem um sentido de adjetivo no genérico da palavra, né? Depois ele fala, uma das coisas, ele diz Asma' Allah Tawqifiyya, os nomes de Allah são nomes que Allah revelou, quer dizer, no Corão e no Hadith ninguém pode adaptar o nome, porque os nomes de Allah são nomes originais que Allah revelou lá em cima. Asma' Allah Tawqifiyya. E Allah Jalla wa Ala, outros nomes revelou no Corão, outros no Hadith, outros nomes ele ensinou a certas criaturas específicas, outros nomes ele não ensinou a ninguém, ele guardou para si mesmo. Então, Asma' Allah غير محصورة بعدد معين. Os nomes de Allah Subhanahu wa Ta'ala não tem um número limitado que diz são tantos. Só Allah Jalla wa Ala sozinho é quem sabe. É nesse sentido, né? Então, porque senão vamos começar a pensar que só são 99, como veio no hadith autêntico. Não, são muitos. E Nabi Sallam, quando disse esse hadith que são 99, Nabi Sallam não mencionou, não disse nome X mais Y. Não, ele só disse quem conseguir memorizar 99. Quer dizer, tirando do Corão e do Hadith. Depende, eu posso memorizar os 99 e você também 99 e haver pequenas diferenças nos nomes, porque os nomes são muitos. Há um Hadith, né, em que o narrador narra e depois dita os nomes. Nós estamos com o riwaya da'ifa, vem na linhagem de Walid ibn Muslim, né, onde ele fez o Saratul Asma, onde ele fala, lê o hadith e depois diz que o profeta disse, começa a colocar os nomes. Então, os ulama da Sunna, Imam Ahmad ibn Hanbal, Ibn Hajar Asqalani, Fathul Bari, Ibn al-Arab al-Maliki, no seu sharh do Sunan at-Tirmidhi, né? Muitos outros ulama da Sunna, Ibn Baz, o Albani. A lista é uma lista enorme, Ibn Qayyim, Jawziyya, etc., o Albani, Ibn Uthaymin e muitos outros, cuja lista desde a antiguidade até os dias de hoje é uma lista grande, né? Mas a conclusão é de que Nabi Sallam não enumerou os nomes como nós temos colocado nas nossas casas, que só são esses, né? Nós limitamos, a gente tem limitado, colocamos na parede, apesar que também é proibido colocar na parede, né? Mas aqueles que estão colocados ali na parede não são só aqueles, né? Tu podes decorar aqueles, mas vais encontrar também os outros, né? E Nabi Sallam fazia um dua, como na Imam Ahmad al-Musnad, hadith autenticado,
autenticou o Albani no Silsilat Sahih no número 199. Aliás, autenticou Ahmad ibn Hanbal, autenticou o este riwaya Ahmad ibn Hanbal perante o seu filho Abdullah ibn Ahmad, autenticou os ulama todos da Sunna, né? Em que Nabi Sallam fazia um dua, né? Onde até eu vou cortar o dua só para ir ao local específico. Nabi Sallam, o dua começa, Nabi Sallam disse: quem tiver angustiado com tristeza, se ler esse dua, Allah subhanahu wa ta'ala vai desaparecer a sua tristeza, a sua angústia, e Allah lhe faz preencher sobre a sua solução. Um hadith longo, uma das partes diz: as'aluka bi kulli ismin huwa laka, eu te peço com todos os seus nomes, ya Allah, né? Sammaita bihi nafsaka, né? As'aluka bi kulli ismin huwa laka, oh Allah, eu te peço com todos os seus nomes, sammaita bihi nafsaka, cujo você se chamou, né? Ou anzaltahu fi kitabika, ou você revelou no seu livro, no Coran, no Zabur, no Injil, no Taurat, etc. Ou allamtahu ahadan min halqaka, ou ensinaste esse seu nome uma das suas criaturas. Ou ista'tharta bihi fi ilmi al-ghayb indak, ou especificaste esse nome no teu conhecimento oculto. Quer dizer, ou você guardou sozinho para si. Então, este hadith indica que há nomes que Allah Jalla wa Ala revelou no seu livro, há nomes que Allah Subhanahu wa Ta'ala ensinou exclusivo a algumas criaturas, há nomes que Allah Subhanahu wa Ta'ala ele guardou no seu conhecimento oculto, exceptualizou-se a si mesmo, o que indica que os nomes de Allah Jalla wa Ala não são limitados, como alguns pensam, não são limitados. O Ibn al-Uthaymin, no seu kitab Al-Qawaid al-Muthla, querendo coloca princípios sobre nomes de Allah subhanahu wa ta'ala, né? Que olha, os nomes de Allah Jalla wa Ala são nomes que Allah revelou, ninguém pode adaptar. Asma Allah tawqifiyya, né? Os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala são revelados, Allah revelou no Coran, na Sunna, ninguém pode adaptar o nome, né? Os nomes de Allah Jalla wa Ala todos são adjetivos, são atributos, têm um sentido belo, né? Os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala são ilimitados, né? Ele coloca lá uns princípios sobre esta matéria específica, né, de nomes de Allah Jalla wa Ala, e colocou lá uma passagem muito importante de Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, quando disse, né, تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بالحديث. Aquele narrador, porque há um riwaya que vem de Walid ibn Muslim, depois dele narrar esse hadith, né, ele começa a mencionar os nomes. Então, os ulama disseram que Nabi Salama só disse o hadith: quem memorizar 99 nomes, Allah vai dar Jannat. Nabi Salama não mencionou que os nomes são esses, porque os nomes são muitos, no Coran, no hadith, depende de cada um daquilo que ele vai buscando lá. Tá, mas existiram narradores que narraram e começaram a mencionar os nomes. Então, essa mencionação dos nomes, esse sarud al-asma, os ulama consideraram como da'ifa, né? Veio na linhagem de um homem chamado Walid ibn Muslim, que tinha vários erros na memorização, e ele, ao narrar, em vez de dizer ouvi meu sheikh, ele logo mencionou, ele ouviu a quem mencionou e ele pensou que foi Nabi Sallam que disse. Explicou tudo isso Ibn Hajar no Fath al-Bari, né? Ibaduddin al-Aini no Umdat al-Qari, e muitos outros ulama em relação a esses princípios, a esse riwaya. Por isso Ibn Taymiyyah dizia até antes desses todos, né, que, aliás, Imam Ahmad ibn Hanbal disse há muito tempo isso, nos Kutub al-Ilal, Ahmad ibn Hanbal, Ali ibn Madini, Abu Zur'a, Abu Hatim al-Razi mencionaram isso nos seus Kutub do Ilal al-Hadith em relação a esta matéria, que olha, mencionar os nomes assim, que são esses especificamente, não é palavra do Nabi sallallahu alaihi wasallam, perante aqueles que conhecem o riwaya do Hadith, e vieram narrações em que até o próprio Walid ouviu alguns seus professores a dizerem que eles aqui mencionaram, não foi Nabi, só que ele ao ir mencionar, ao ir narrar, ele pensou que foi Nabi Sallam. Então, alguns começaram a dizer, não foi o Walid ibn Muslim, foi o outro, porque
os dele tinha o tadlis, né? Etc, etc. Mas tudo isso já explicamos em algum momento. Então, pronto, quando vai no Corão e retira alguns nomes lá, no Corão tem muitos nomes de Allah Jalla wa Ala. Até Ibn Uthaymin enumerou alguns lá no seu kitab قواعد المثلى القواعد المثلى في صفات الله وأسماء الحسنى, princípios específicos dessa matéria de atributos de Allah sublimes, né, صفات الله العليا e أسماء الله الحسنى, seus nomes belos. Então, alguns nomes que estão no Corão: Allah, Al-Ahad, Al-A'la, Al-Akram, mencionou Ibn Uthaymin, né? Allahu, Al-Ahad, Al-A'la. E isso também mencionou Ibn Hajar Asqalani no Fath al-Bari. Ibn Uthaymin tirou lá, apesar de não ter mencionado isso no seu kitab. Allahu, Al-Ahad, Al-A'la, Al-Akram, Al-Ilah, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin, Al-Bari, né? البر البصير التواب الجبار الحافظ الحسيب الحفيظ الحفي الحق والمبين الحكيم الحليم الحميد الحي القيوم الخبير الخالق الخلاق الرؤوف الرحمن الرحيم الرزاق الرقيب السلام السميع الشاكر الشكور الشهيد الصمد العالم العزيز العظيم العفو العليم العلي الغفار الغفور الغني الفتاح القادر القاهر القدوس القدير القريب القوي القهار الكبير الكريم اللطيف المؤمن المتعالي المتكبر المتين المجيب المجيد المحيط المصور المقتدر المقيت الملك المليك المولى المهيمن النصير الواحد الوارث الواسع الودود الوكيل الولي الوهاب. Dizia até علامة ابن عثيمين: outros nomes vieram nos hadith como الجميل الجواد الحكم الحي الرب الرفيق السبوح السيد الشافي الطيب القابض الباسط المقدم المؤخر المحسن المعطي المنان الوتر e etc. Dia poderemos especificar isso, colocarmos vários critérios, né? E al-Muhsin e etc. Mas em suma, existem aqueles nomes também que vieram como mudaf ilay, ذي الجلال والإكرام مالك الملك, etc. Em suma, esses só a critério de alguns exemplos que alguns ulama, como disse aliás Allama ibn Uthaymin, explicou naquele seu kitab القواعد المثلى في صفات الله وأسماء الله الحسنى ou أسماء الحسنى. E eu já dissemos na semana passada que naquela lista de 99 guardado ali na parede, existem alguns nomes ali em que o critério não é totalmente aceito. Mas vamos explicar nas calmas. Por exemplo, al-Muntaqimu, o que significa em português o destruidor. Tem naqueles 99, mas não é nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Claro, é uma das qualidades que Allah subhanahu wa ta'ala, quando menciona no Corão que nós destruímos, destruímos a um determinado povo que fizeram pecados, mas não quer dizer que este nome al-Muntaqimu é nome de Allah, não é nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Só que você, ao falar das qualidades, diz que Allah subhanahu wa ta'ala destruiu um determinado povo. É como, por exemplo, al-Mani'. Mani' significa aquele que impede, aquele que proíbe, porque um dos nomes de Allah é al-Mu'ti, aquele que dá. Então, você não pode só chamar Allah de o proibidor. Não pode. No hadith, veio ali لا معطية لما أعطيت. Ou Allah, ninguém dá, ninguém é aquele que é doador, a não ser aquele que você deu. Você que é o dador. ولا مانع لما أعطيت. Quer dizer, no hadith aqui está a dizer: Allahumma la mu'tiya lima mana'ta. Ninguém vai dar a quem você, impediu. ولا مانع لما أعطيت. E ninguém vai impedir a quem você deu. Então, ou ninguém vai proibir a quem você deu. Então, al-mani' ali, no riwaya Sahih Muslim, significa que ele é o proibidor.
Mas não pode chamar Allah subhanahu wa ta'ala de proibidor. Não pode. Você só deve aceitar que ele proíbe em termos de... Ele impede a quem ele quiser. Allah Jalla wa Ala. Então, quando chamar ele de... Quando quiser usar esse nome, deve dizer, né? Allah subhanahu wa ta'ala, ele impede a quem ele quer. Mais ou menos nesse sentido. Explicou tudo isso Allamatu Ibn Uthaymin. Mas pronto, houve ikhtilaf entre o ulama em relação a essa matéria, nesta parte específica. Por exemplo, naqueles 99 que o seu fulano pendurou na tua casa, tem um nome ali chamado Al-Dharru, o prejudicador. Então, este não é o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Não é o nome de Allah Jalla wa Ala. Claro, nós aceitamos que ele faz, isso é uma das qualidades dele. Mas esta qualidade não entra nos nomes de Allah subhanahu wa ta'ala. É preciso perguntar aos ulama da Sunna e que conhecem o Aqidatu Sahiha, especificamente esta área de Usul-Din da Aqida Sahiha, Usul-Din daqueles que seguem o profeta e seus Sahaba, Ridwanullahi alaihim ajma'ina, os tabi'ina e os tabi'ina, os a'imma da Sunna, os Ahl al-Hadith wal-Athar. E por isso dizia Ibn Qayyim al-Jawziyya no seu Nuniyya, criticando esses nomes que as pessoas atribuem a Allah, por exemplo, Al-Mana, o proibidor, aquele que impede, isto é, dar, né? Ou Al-Dharru, prejudicador, ou Al-Muntaqim, destruidor. Esses nomes que não podem fazer parte daquela lista de forma unilateral. Quer dizer, você ao falar dessas qualidades deve dizer ele impede a quem ele é para agendar, não especificar o nome, né? Ou ele prejudica a quem merece, né, o prejuízo. Então dizia Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah rahmatan wasi'a no seu Nuniyya, o Nuniyya da Sunna: هذا ومن أسمائه ما ليس يفرد بل يقال إذا أتى بقران وهي التي تدعى بمزدوجات ها إفرادها خطر على الإنسان إذ ذاك موهم نوع نقص جل رب العرش عن عيب وعن نقصان هذا ومن أسمائه ما ليس يفرد بل يقال إذا أتى بقران. Existe nome de Allah subhanahu wa ta'ala que você não pode chamar de forma unilateral, só quando você trazer a outra frase ali acompanhada. Por exemplo, ele impede a quem não quer lhe dar. São esses nomes que são denominados muzdawajat. Quer dizer, você não pode chamar de forma unilateral, sem trazer ali um outro adjetivo ali ao lado para suportá-lo. Porque deixar assim apenas dizer ele é o prejudicador. Você está a sujar Allah. Ifraduha khatarun ala al-insan. Quer dizer, especificar isto é um perigo para o ser humano. Isto significa que você está a reduzir a qualidade de Allah subhanahu wa ta'ala. Jalla Rabbil Arsh an Aib wa an Nuqsan. Allah está longe desses defeitos que alguém vai atribuí-lo a ele. كالمانع المعطي وكالضار الذي هو نافع وكماله الأمران. Como por exemplo, você chamar ele de mana, aquele que impede, terminar até aí. Você deve dizer aquele que impede a quem ele não quer dar. Ou como chamar ele de prejudicador. Não pode chamar assim, tem que dizer aquele que prejudicou ou prejudica a quem merece. Se chamar ele de prejudicador só é um erro. Então naquele quadro que o tio colocou ali, vai tirar
Al-mana, aquele que impede, vai tirar aquilo. Vai tirar também al-dharr, aquele que prejudica, tira aí. ونظير هذا القابض المكرون باسم الباسط اللفظان مقترنان. Por exemplo, al-qabid significa aquele que fecha as suas mãos e não quer dar. Quer dizer, você não pode chamar ele desse nome, al-qabid. Pode. Né? Quando Allah Jalla Ala disse no Corão, Wallahu yaqbidu wa yabsit, Allah ele fecha a mão e ele abre. Né? Então, você quando quiser tem que juntar ali, dizer al-qabid al-basit, aquele que fecha e aquele que abre. Aí está tudo bem. Está tudo bem comigo no aqidat as-sahiha, na crença correta. Mas se deixar só al-qabid, então diminuíste a qualidade dele, sha'nuhu. Ou, por exemplo, se você quer chamar al-mana', aquele que impede, não pode chamar só assim. Diga al-mana' al-mu'ti, aquele que impede, aquele que dá. Os dois nomes andarem em conjunto ali. Aí está tudo bem comigo. وكذا المعز مع المذل وخافض مع رافض اللفظان مزدوجان. Por exemplo, al-mu'izz, aquele que eleva. É um dos nomes de Allah, bonito. Mas existe um outro nome chamado al-mudhillu, aquele que humilha. Então, o humilhador, você não pode chamar ele apenas de humilhador. Não fica bem. Tem que chamar al-mu'izzu al-mudhillu, aquele que eleva e aquele que humilha. Aquele que eleva pode até chamar sozinho. Aquele que eleva, aquele que dá. Né? Mas quando já quer dar aquele outro nome, aquele que humilha, humilhador, então tem que acompanhar com outro nome. Al-mu'izzu al-mudhillu, aquele que eleva a categoria e aquele que humilha. Então tem que andar junto esses nomes. Se chamar o humilhador só, cuidado. Se chamar aquele que fecha só, cuidado. Tem que chamar al-qabid al-basit ou al-basit al-qabid, aquele que abre, aquele que fecha, ou aquele que... de forma acompanhante. وحديث إفراد اسم منتقم فموقوف كما قال ذو العرفان. E também o nome, há um hadith da'if que veio lá, al-muntaqim, destruidor. Logo não pode. O hadith é da'if, como disseram os ulama dos ahl al-hadith. ما جاء في القرآن غير مقيد بالمجرمين وجابيذ نوعان. No Corão sempre Allah diz destruidor dos kuffar. Destruidor dos kuffar. Então é muito bom. Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala dos kuffar no Corão, numa das vertentes do Surat al-A'raf, Allah disse فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا غافلين. Certo, 36. Destruímos a eles e afogamos a eles naquele mar vermelho porque eles desmentiam nossos ayats e estavam desatentos com os nossos ayats. Allah quando fala do povo do Faraó. Então, algumas pessoas através desse ayat quiseram chamar Allah de destruidor, mas não pode. Né? Não pode. Todo cuidado é pouco e poderemos continuar em outras ocasiões em relação a essa matéria, porque na verdade é imperativo.